definitiva. Ao mesmo tempo, Fábio Piperno, que 3 associados do Corinthians, inclusive um que foi diretor jurídico e virou advogado do Augusto Melo, entraram ontem, quer ver? Vou mostrar aqui, deixa eu achar, porque tudo é papelzinho. Vamos usar um papelzinho. Papelzinho! Vamos lá, papelzinho. O advogado Ricardo Jorge e outros 2 advogados, Rodrigo Campos Sayeg e Ricardo Canson Sayeg, entraram ontem na justiça com pedido de habeas corpus para anular o fato do Augusto Melo ter sido aceito como réu pela Justiça de São Paulo. Alegam os 3 que foram o COAF e o Ministério Público usaram provas indevidas, ilegais, para justificar o seu pedido de abertura de processo contra o Augusto Melo. Então, os 3, em nome de Augusto Melo, como diz bem o começo da ação, pediram esse habeas corpus com pedido de liminar. Ontem foi protocolado isso, aí o papelzinho. Aqui do lado vocês podem ver que já tem o recibo da Justiça, como já foi incorporado ao sistema, pedindo essa anulação do processo, tudo há 10 dias, obviamente, tudo isso vai ser usado. Conto aqui, em breve... Só uma coisa em relação a essa história do COAF. Eu entendo que o COAF presta relevantes informações em muitos desse processo, mas houve um caso rumoroso aí de um conhecido senador da República, eu não vou aqui citar nome, porque eu não quero politizar a história, o caso lá das rachadinhas lá no Rio de Janeiro. Como é que ele conseguiu se safar? Como é que ele conseguiu anular o processo? Eles alegaram que o Ministério Público usou no processo as informações cedidas pelo COAF, pulando uma parte do que, no entender deles, seria a tramitação legal. Ou seja, o Ministério Público não teria o poder para ele diretamente requisitar isso junto ao COAF, teria que haver uma autorização judicial. Isso foi alegado naquele processo, e por conta dessa, digamos, falta de autorização judicial e tal, enfim, as provas fornecidas pelo COAF acabaram sendo desconsideradas. Eu não sei se a defesa do Augusto Melo tentou esse caminho, mas... Já foi tratado antes, né? O primeiro pedido de habeas corpus, quando ele é indiciado, já faz referência a isso, e foi negado esse pedido quando eles pedem para que o inquérito policial seja anulado. E aí passou na primeira, e esse é um outro pedido agora, já que ele já virou réu. Não, então, eu não conheço os detalhes do processo para saber como é que as informações do COAF estão sendo acessadas. Então, veja, é possível que a defesa do Augusto Melo tenha encontrado nesse caso alguma semelhança com a situação que acabou livrando a cara lá do senador. Sim. Bom, também ontem, né, começou a pipocar esse aqui. O presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, postou mais uma vez, já havia acontecido antes, ele também faz parte como vítima daquele inquérito policial das milícias digitais, dizendo que é apenas mais um registro da covardia e mais uma prova de que a Polícia Civil de São Paulo nunca esteve errada. Esse tipo de ação criminosa com a minha família não vai me intimidar e nem ao Conselho Deliberativo do Corinthians. Eu já tenho ciência que a família de outros conselheiros já sofreram algo parecido. Enviaria as autoridades e deixaria o número exposto para você saber que vamos apurar tudo e você também não sairá impune. Você desafia a minha polícia, mas não sentirá a mesma valentia quando for alcançado pela força da lei. Esse é um número que o Tuma postou ontem nas suas redes sociais, que é um número, teoricamente, um telefone da Austrália, que já ameaçou muitos conselheiros do Corinthians. Ele diz ali, espero, fala vários palavrões e tal, e esse post, na verdade, foi enviado para a filha do Tuma. Então, uma das filhas dele também sendo ameaçada pelo processo. Tenta ligar para ela, tenta ameaçar, diz que pode fazer quantos piores for, que ele vai continuar ameaçando. É o mesmo número usado em vários casos, e o Tuma ontem expôs esse número e ameaças feitas
a filha dele. Também ontem, uma movimentação bastante grande, logo após a coletiva de imprensa do Stabile, sobre os outros candidatos. Caso o Augusto Melo seja afastado na Assembleia Geral do próximo sábado, 9 de agosto, pela maioria dos votos da Assembleia Geral, o presidente do Conselho, Romeu Thuma Júnior, tem 30 dias para convocar uma eleição indireta aí, para cumprimento desse primeiro mandato do Augusto Melo. Ontem, perguntado, o Osmar Stabile, que foi primeiro vice-presidente da chapa do Augusto Melo, ele é da União dos Conselheiros Vitalícios, ele é a chapa dele, que é uma chapa com vários ex-diretores conhecidos do Corinthians, mas que é uma chapa tradicional. Sempre brinco aqui que é o centrão do Corinthians. Deixou claro numa pergunta se ele tinha interesse em continuar, e ele disse que sim. Ele não falou com todas as letras, eu sou candidato, mas ele disse que sim tinha interesse em continuar como presidente do Corinthians. Claro. O que existe nesse momento é uma união de várias pessoas que fizeram a chapa do Augusto Melo, portanto, oposição à renovação e transparência, lançando nomes. A questão é que há uma fragmentação. Se a gente falou sobre uma união de forças de oposição naquela eleição contra o André Negão para derrotar a renovação e transparência depois de 17 anos, agora a gente enxerga uma fragmentação. É bom dizer que desde o começo da gestão Augusto Melo, essa união de chapas ela foi se fragmentando, principalmente por conta do negócio da vai de bet, mas também por outras coisas. Quantos diretores eu vim aqui dizer várias vezes aqui em outros NPJ, esse largou o caneco, esse largou o caneco, esse não quer ser mais diretor, esse entregou o cargo, aconteceu muitas vezes. Então, esses conselheiros, esses que já foram, tem que ser conselheiro para ser candidato, ter 2 mandatos de conselheiro, que fizeram parte dessa união contra o André Negão, alguns despontam como candidato agora. Então, já vou contar que um deles deve ser o Paulo Basto Pedro, que é um conselheiro do CORE, que tem sido muito combativo em relação às questões da administração e não transparência Augusto Melo, no caso da Vai de Bet, principalmente. Tem um caso famoso dele, o embate dele com o Augusto Melo, numa reunião do Conselho Deliberativo do ano passado, quando da abertura do processo de impeachment do Augusto Melo, em que ele foi ameaçado por seguranças, teve um bate-boca com o sobrinho do Augusto Melo, e o próprio Augusto Melo teria ameaçado ele verbalmente. Esse é um candidato, ele é hoje membro do Conselho de Orientação do Corinthians e conselheiro, é um cara também de centro e foi de oposição. Um outro candidato que deve aparecer aí via chapa 82, que é uma chapa muito forte de oposição, tem sido de oposição há muito tempo, não só na última eleição. É a chapa, por exemplo, do Armando Mendonça, que é o segundo vice-presidente, que se articula em volta do nome do advogado Sérgio Alvarenga, que também já teve cargos aqui ou ali, uma pessoa que sempre falou sobre reforma de estatuto e que deve ser candidato também de oposição. Se articula, ele ainda não falou, mas esse deve ser o candidato da chapa 82, não o próprio Armando, que é o vice-eleito, mas o Sérgio Alvarenga. Talvez o Armando como vice na chapa dele, mas há uma tentativa da chapa 82, que é a chapa do Rosalá Santoro, por exemplo, e do Armando Mendonça, em torno do nome do Sérgio Alvarenga. Um outro nome que tenta viabilizar, Pipo, uma terceira via dessa oposição ainda à renovação e transparência, e que foi uma pessoa que participou do começo da gestão Augusto Melo e que pediu para sair quando da abertura do processo do inquérito policial, é o Marcelo Mandel. É um conselheiro que não tem muita visibilidade com a torcida, mas ele é irmão do Júlio Mandel, que é um advogado que ajudou o Corinthians na ação da RCE. Ele fez esse trabalho de forma pro bono para o Corinthians, via Pedro Silveira, pessoas que ele conhecia no Corinthians, e esse é um nome que tenta se organizar como terceira via mais profissional, menos ligada à politicagem do Corinthians, ainda obviamente que todo mundo que está dentro do conselho esteja ligado à politicagem do Corinthians. Então, esses 3 nomes, além do Stabile, o Sérgio Alvarenga, o Paulo Basto Pedro e o Marcelo Mandel, são os 4 que, de partida, assim, tentam ali dentro do Parque São Jorge, nesse momento,
uma união de chapas em nome deles. Acho até que é possível a gente ver uma fusão. Sérgio Alvarenga Mandel, Sérgio Alvarenga, talvez Paulo Pedro, talvez ache uma união de algumas chapas para ter alguma chance. Por que eu digo isso? Porque quando da eleição do Conselho, eu estou me estendendo, mas só para explicar, o Augusto ganhou com muita margem na Assembleia Geral. Mas o Conselho, os eleitos, né, os trienais, foram eleitos 8 chapas, 4 de situação e 4 de oposição. Então, até para que consiga conseguir alguns votos do que era a oposição, que não é só renovação e transparência, chapa preto no branco, que é a 22, a 10, são várias chapas, 55, eles tentam trazer gente de outras chapas que já foram situação no passado para ter esses votos. E aí há uma ideia geral de que um nome de consenso que uniria situação e oposição, em alguns casos, seria o do Cittadini. Eu pedi entrevista para todos eles ontem. 3 já me responderam que falarão comigo caso seja afastado o Augusto no dia 9. Então, esses 3 já foram convidados, estarão conosco, caso de fato o Augusto seja afastado no dia 9. Os outros 2 ainda não me responderam e também ainda não deixaram claro se vão ser candidatos ou não. Interessante o nome do Cittadini voltar aí ao foco, né? Porque a gente sabe, né, do desejo que o Cittadini acalentou lá atrás, né, coisa de quase 30 anos atrás, de, enfim, de se tornar, enfim, presidente do Corinthians. Ele que chegou a ser vice-presidente do Corinthians, foi alguém extremamente importante. Aliás, acho que ano passado mesmo eu cheguei a participar de um programa de televisão com ele, mas aí, enfim, debatendo outro tema. E o Cittadini, claro, sujeito muito inteligente, esclarecido, alguém de vida ilibada, isso é muito importante. Aliás, passa a ser até uma qualidade se a gente considerar, né, o ambiente que o Corinthians vive. O que deveria ser obrigação se torna, enfim, uma qualidade. Né? E ele, então, agora, tendo aí essa possibilidade de se tornar um nome de consenso, um nome de união de vários setores. Olha, assim, veja, a gente está falando de alguém muito conhecido na política interna do clube, né? Mas não é alguém que significa exatamente enfim, uma novidade, uma renovação. Mas talvez o nome do Cittadini, por toda a experiência que ele traz, aí, por conhecer muito bem, né, as várias forças que compõem a vida política do Corinthians, para um mandato tampão, talvez fosse uma boa solução de transição. É claro que o Corinthians tem que pensar em outras forças, o Corinthians tem que pensar em renovação de fato. Não, veja, não estou nem fazendo nenhuma alusão aqui à chapa renovação, mas, enfim, né, é um Corinthians que tem que se abrir. Né? Não sei se agora, enfim, nesse resto de mandato, nesse mandato tampão, mas é claro que o Corinthians que tem que ter uma visão de futuro, gente jovem, gente nova, gente que traga novas ideias e, sobretudo, não sejamos aqui demagogos, gente que traga dinheiro. O Corinthians vai ter que passar por uma fase muito, muito, muito difícil, uma fase em que ele vai ter fazer realmente um forte trabalho de reestruturação financeira para poder se viabilizar, porque senão pode se comprometer aí por décadas e ninguém quer que o Corinthians se torne, com todo respeito, um novo Vasco da Gama. Exato. Hoje, o nosso querido Andrei Kampf, nosso companheiro de profissão e também advogado, traz uma informação no blog dele, Lei em Campo, que o Corinthians pediu um adiantamento da Liga Forte Futebol para quitação de salários, é até um valor, veja, é um valor irrisório, levando em consideração a folha de pagamento do Corinthians. O Corinthians pediu um adiantamento de 57 milhões que o Corinthians teria a receber em dezembro, receberia agora em agosto. Se você for pensar, não dá para pagar 2 meses de salário do Corinthians. Então, não é para, nesse caso, contratar outro Memphis, esse jogador. Espero. Então, esse pedido é feito e a contrapedida da Liga Forte Futebol seria o Corinthians assinar por mais um ano a sua ligação à Liga Forte. Hoje, até 2029, e aí o Corinthians ficaria amarrado até 2030. Informação do querido e competente Andrei Kampf, Pipo. Então, Marília, mas é que tá o negócio, né? Muitos clubes fazem isso é uma forma de hipotecar o futuro, né?
Então, veja, então o Corinthians vai lá, ele solicita essa antecipação, a Liga Forte concede, só que ela, obviamente, vai querer uma contrapartida. Muito bem. Amanhã, depois, o poder muda no Corinthians, chega um outro grupo lá para, enfim, administrar o clube e fala: bom, eu não quero mais ficar preso à Liga Forte, eu acho que há outras alternativas, vamos buscar uma outra forma de associação. E aí alguém lembrar, mas espera lá, tem aquele compromisso assumido até 2030. Então é como se o Corinthians estivesse comprometendo o mandato do sucessor, mas não é o sucessor agora de 9 de agosto para frente, não. Alguém, o sucessor que eu falo, o cara que vai gerir o clube de 2027 para frente. Então, isso é muito perigoso. E quando o Corinthians faz um pedido de adiantamento de um valor equivalente a 2 meses de folha, veja, é porque o buraco está muito fundo mesmo, porque, em tese, esse não deveria ser um valor suficiente para fazer com que o Corinthians hipotecasse o seu futuro. Então, é um Corinthians que está comprometendo o futuro do clube por um valor que nem é tão alto assim para alguém, para um clube, para uma entidade do tamanho do Corinthians.